me alumia. O Clube do Ouvinte RU Nossa Senhora de Guadalupe traz até você a Bíblia. Nos defende dos perigos, dos inimigos da vida. Estimados irmãos e irmãs, então, seguimos hoje a abordagem da vida de Paulo. Eu já dizia desde a primeira vez que começamos a abordar o apóstolo, que por alguns ele é considerado o primeiro e o maior teólogo do cristianismo. Também há obras que o qualificam como o grande missionário, que inclusive pensam que tudo aquilo que Paulo elaborou no seu pensamento teológico é relacionado e parte da missão. Mas nós seguimos aqui conhecendo um pouco mais do apóstolo. Alguns diziam que ele era uma pessoa doente. Pergunta-se, é verdade? Como ele está de saúde? Então, não poderia ter tido, a não ser uma saúde de ferro, para levar uma vida que levou. Dos 40 aos 60 anos, ele deve ter percorrido mais de 15 mil quilômetros, ou seja, a distância daqui ao Pará, ida e volta. E isso muitas vezes a pé, a cavalo, sofrendo perigo de morte, flagelações, apedrejamento, naufrágios, perigos nas estradas, nos rios, nas serras, perigo por parte dos judeus e por parte de falsos irmãos. Então, isso fazia com que ele vivesse sempre em vigílias e horas extras de oração. Às vezes com salário minguado que o deixava com fome e sede, só mesmo com muita saúde. Não sabemos o que aconteceu quando Paulo fala de uma doença nos olhos, pois os gálatas queriam até arrancar os próprios olhos para dá-los a Paulo. Também alguns acham que o misterioso aguilhão, espinho na carne, de que ele fala na carta aos Coríntios, segunda carta, capítulos 12 a 7, também tenha sido uma doença, mas é mais difícil saber se é verdade porque Paulo não explica. Provavelmente é o sofrimento pela não conversão e a oposição dos irmãos judeus, ele que amava tanto Israel. Então, também ele recomenda a Timóteo que bebesse um pouco de vinho por causa do estômago e das frequentes fraquezas que acometem a pessoa. Então ele sabia, hoje sabemos o valor do vinho, até para o coração, ele sabia apreciar o cuidado com a vida e com a saúde. Também, Paulo se divertia? Tinha algum passatempo? Não sabemos muito. Talvez o que ele se ocupe mais é o amor, o ágape. Segundo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, o hino ao amor de Paulo. Mas, nas horas livres, e nas horas de trabalho, na oficina e no mercado, que ele exercia para se sustentar, ele ainda tomava para discutir a Boa Nova e o Evangelho de Jesus. Então, é possível que ele tenha também gostado de assistir às corridas no estádio das diversas cidades, porque ele compara muito o Evangelho com as exigências dos gladiadores, dos que combatem nesses estádios, nesses ginásios. Tarso, a cidade de Paulo, tinha mais ou menos 300 mil habitantes, uma cidade do tamanho de Pelotas. Uma cidade assim tinha o seu estádio de esportes e organizava os seus jogos de atletismo cada 4 anos, corridas, lutas, lançamento de disco, acertar no alvo e assim por diante. Paulo pode não saber muito de roça e de plantas, mas ele entende de jogos urbanos, era um homem urbano. Quase todas as comparações são tiradas dos Jogos Olímpicos. Ele supõe que seus leitores as entendam. Por exemplo, ganhar a coroa, prosseguir o alvo, alcançar o prêmio, lutar sem soltar socos no ar, correr na direção certa. Fala sempre de luta e combate em pugilato, que é esse combate da vida. Então, mas Paulo diz que tinha uma grande tristeza, uma dor incessante no coração, quando fala que até gostaria de ser separado de Cristo, se com isso pudesse ganhar os seus irmãos para Cristo, seus irmãos judeus. Outro grande sofrimento
vinha dos falsos irmãos ou falsos apóstolos, que se coloca principalmente na segunda carta aos Coríntios, que ele chama ironicamente de superapóstolos, que também procuram solapar a base do trabalho de Paulo, o Evangelho, seja em Corinto, seja na Galácia. Então, podemos ir adiante, né? O que Paulo andou, afinal de contas, fazendo, e qual a entrada de Jesus na sua vida? Paulo narra 3 vezes a sua conversão, nos livros de Atos capítulo 9, capítulo 22 e capítulo 29. Mas ele próprio diz que Deus o colocou à parte desde o seio materno, assim como o profeta Jeremias. Isso está na carta aos Gálatas, capítulo 1, versículo 15. Ele viveu como sendo seu destino, sua vocação, sua missão. Diz ele, ai de mim, se não anunciar o Evangelho, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9, versículos 16. Mais adiante ele segue dizendo que para ele viver é Cristo. Filipenses 1, 21. Já não é ele que vive, mas é Cristo que vive nele. Gálatas, capítulo 2, versículo 20. E ele sabe que é amado. Diz que Jesus Cristo amou e se entregou por ele. Gálatas, capítulo 2, versículo 20, novamente. Então, esse é o Paulo apaixonado por Jesus, que entra na sua vida de uma maneira surpreendente. Qual foi a última razão que levou Paulo a aceitar Jesus como Messias? Bom, nós sabemos que houve um encontro na estrada de Damasco que derrubou Paulo e o deixou cego durante 3 dias. Foi a experiência mais forte e mais duradoura de sua vida. Há quem derive todo o resto do que aconteceu em sua vida e na sua teologia dessa experiência. E isso levou a aceitar Jesus e reconhecê-lo como Messias. Foi uma experiência mística, a certo ponto violenta, para fazê-lo perder a visão. Bom, mas nem tudo era pacífico em Paulo. Paulo era uma personalidade quente, forte e muitas vezes polêmica. Isso fez com que não aceitasse novamente João Marcos, sobrinho de Barnabé, que o acompanhara na primeira viagem, mas os abandonara na segunda. Quando quer voltar, na segunda viagem, Paulo não aceita João Marcos. Então, a partir disso, inclusive, há uma separação com Barnabé. Mais tarde houve a reconciliação. Ele diz a Timóteo, na segunda carta, procure Marcos e traga-o com você, porque ele pode ajudar-me no ministério. Segunda carta a Timóteo, capítulo 4, versículo 11. Mas Paulo não aceitava meias medidas, não aceitava quem se faz de rogado, não aceitava quem não tem uma forte opção. Na carta aos Coríntios, Barnabé é lembrado no fim como companheiro fiel e exemplar de Paulo. Então, Barnabé era um homem de Deus e um homem empenhado que, inclusive, fora responsável pela acolhida de Paulo em Antioquia. Em Antioquia, os cristãos, todos eles eram judeus convertidos, fugidos de Jerusalém na época da grande perseguição, e começaram a falar de Jesus também aos pagãos. E a mão do Senhor estava com eles. Foi bom o número que abraçou a fé e converteu-se ao Senhor. Mas diziam eles que se não forem circuncidados como ordena a lei de Moisés, vocês não podiam safar-se, não podiam salvar-se. Então, o que acontecera no concílio que deu esse conflito com Pedro, não apenas com Barnabé, mas Paulo entrou em conflito com o próprio Pedro. Acontece que, segundo narra ali o livro dos Atos, capítulo 15, versículo 5, tinham chegado a um acordo entre judeus e pagãos de não observar a circuncisão, apenas não comer comidas imoladas aos ídolos e abster-se da fornicação, ou seja, das relações sexuais ilegítimas. Então, tudo aquilo acontecia, mas logo a seguir encontram-se lá em Antioquia e Pedro, que estava com
os helenistas gregos, quando chegam os judeus, se afasta deles. E é repreendido por Paulo, que o chama de hipócrita, de cometer hipocrisia. Porque, afinal de contas, Pedro estava tentando acomodar as duas correntes do cristianismo, mas não observava aquilo que tinha sido definido no Concílio de Jerusalém, da liberdade diante da lei. Outra questão que se faz é se Paulo casou ou era contra o casamento. Provavelmente o mais certo é que Paulo não era casado. Alguns acham que ele era viúvo, mas não se sabe como eles fazem tal afirmação. Não querer casar, segundo a primeira carta aos Coríntios, capítulo 7, versículo 32, tinha a ver com a sua experiência pessoal de Cristo e com o fato de Cristo e o fim dos tempos já terem chegado até ele e realizado aquilo que poderia se esperar como plenitude. Mesmo não casando, Paulo defendia o direito que ele tinha de casar e defendia, né, que, afinal de contas, aqueles que ardiam nos impulsos sexuais casassem, era melhor casar do que arder. Vamos aqui, irmãos, então fazer um breve intervalo para logo a seguir retomar o tempo que nos falta. Jesus Cristo é a palavra, pura imagem de Deus Pai. Ele é vida e verdade, a suprema caridade. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Os profetas sempre mostram a vontade do Senhor. Precisamos ser profetas para o mundo ser melhor. Toda a Bíblia é comunicação de um Deus amor, de um Deus irmão. É feliz quem crê na revelação, quem tem Deus no coração. Seguindo, podemos perguntar a Paulo: muita gente não gosta de você por causa da sua atitude negativa para com as mulheres. É verdade que você é contra a participação da mulher na comunidade? Não é verdade. Paulo diria, ele tinha 2 diaconisas, Febe em Cencreia e Lídia em Filipos, coisa que a igreja até hoje não recuperou, o diaconato das mulheres, embora fosse de alguma forma diferente. Segundo lugar, né, sabemos, né, que também na comunidade de Éfeso, algumas mulheres faziam da piedade uma fonte de lucro, então talvez algumas mulheres não eram tão autênticas como poderiam ser. Fora isso, em Corinto sabemos que Paulo pede para as mulheres falarem em casa. Sabemos que, a respeito, a casa era o domínio da mulher, e ao reunir as assembleias, talvez elas tomassem a frente e falassem demais, o que é um acontecimento que não vemos em outras cartas, talvez fosse restrito a Corinto. Então, nós sabemos que Paulo promoveu a mulher a ponto de dizer na primeira carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 28, já não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, mas são um em Cristo. Paulo não era, então, alguém que marginalizava as mulheres ou era machista. Qual a atitude de Paulo? A seguir, podemos perguntar, no sistema do Império Romano.
É verdade que você era amigo ou simpatizante do Império Romano? Podemos responder em partes. Em primeiro lugar, consciência a respeito da problemática social era diferente. A situação dos cristãos no Império Romano era diferente da situação dos cristãos na América Latina. Na América Latina, os cristãos têm quase 500 anos de idade. São mais ou menos 90% da população. E hoje temos um apelo mais forte. Na época de Paulo era uma pequena minoria. Muitos talvez jovens, né, e não chegava a 0,5% da população do Império. Segundo lugar, tipo de análise que hoje fazemos da sociedade não existia naquele tempo. Não existia a questão da revolta, da revolução social das classes. Em terceiro lugar, convém lembrar que os judeus, desde a destruição de Jerusalém, lá no ano 587 a.C., 500 anos antes, viviam sob governos estrangeiros e se acostumavam a isso. Viam nisso uma expressão da vontade de Deus, que os julgava da sua infidelidade. Em quarto lugar, Paulo tem uma experiência profunda de Deus quando se converteu. Ele diz que vive como indigente, e não obstante enriquecemos a muito, como tendo nada, embora tudo possuamos. Ele aprendeu a adaptar-se a todas as necessidades, modestamente, também na abundância, acostumado a viver em toda e qualquer situação, saciado e passar fome. Então, Paulo fez essa experiência. Em quinto lugar, Paulo tinha uma consciência bem clara do novo tipo de fraternidade a ser vivida, como eu já adiantei, e lança a meta que todos tenham o mesmo valor em dignidade, judeu, grego, escravo, livre, homem ou mulher, grego ou bárbaro. Em sexto lugar, né, partindo dessa meta, na sua primeira viagem missionária, houve um envolvimento progressivo do Império e das suas instituições nesses conflitos. O Império pode ter pessoas boas e simpáticas ao cristianismo, como o procônsul Sérgio Paulo no Chipre e outros. Paulo sabia que nem tudo é absoluto. O conflito com o mundo pagão era mais religioso, enquanto na segunda viagem já era econômico, cultural e ideológico. São estudos. Em sétimo lugar, é possível que Paulo, como judeu da diáspora, tenha tido certa simpatia pelo Império Romano, mesmo se diga de Lucas, que escreveu o livro dos Atos Apóstolos. Afinal de contas, nem tudo era negativo. A organização do Império Romano era digna de admiração. Mas Paulo hoje se analisa naquilo que se chama análise pós-colonial da Bíblia. Na Carta aos Romanos, capítulo 1, versículo 18, narra a grande devassidão moral, sexual dos romanos, a tal ponto que eles vivem até relações de homem com homem, mulher com mulher, o que por ele é condenado. Então, sabe-se que nisso aí, seguindo adiante, no capítulo 1, versículo 8, provavelmente Paulo está fazendo uma crítica global ao Império Romano. Isso é o que Paulo, então, teria a dizer sobre a dependência e a independência econômica e a mudança social. Não tinha a clareza dos nossos dias, mas lançou as bases para que isso, qualquer forma de discriminação e marginalidade, fossem superadas. Em último lugar, indo para o fim, por que Paulo ficou tão desanimado e enfraquecido no discurso fracassado em Atenas? Paulo não era um homem de ficar desanimado? Haveria alguma razão mais profunda? O que nós sabemos? Paulo vinha numa longa maratona diante da cidade da Ásia Menor e da Grécia. Era a sua segunda viagem missionária. Tinha fundado várias comunidades na Galácia, Filipos, Tessalônica, Bereia. Em quase todas ele foi perseguido e até torturado. Teve que fugir muitas vezes, mas nada era capaz de amedrontá-lo. O problema se dá quando ele prepara e fala no Areópago de Atenas
que era o centro cultural da época. É um discurso extremamente bem articulado, com poetas e filósofos gregos, e recebe o desprezo, prefere ir para casa. Então, ele sai, como diríamos nós, com a colinha no meio das pernas, né, cabisbaixo, e vai para Corinto, dizendo ele que chegou lá cheio de fraqueza, receio e temor. Aí ele se dá conta que ele passa por uma nova conversão, que ele narra em Corinto, na carta aos Coríntios. Ele diz que ele prega Jesus Cristo crucificado, escândalo dos judeus e loucura para os gentios. Ele vai dizer, também aí, avaliando essa experiência, que esteve no meio deles cheio de fraqueza, receio e tremor. Sua palavra e pregação não tinha o brilho nem artifícios para seduzir os ouvintes, mas uma demonstração que residia no poder do Espírito, para que acreditassem não por causa da sabedoria dos homens, a que Paulo não tinha pouco, né? Sabemos que Paulo hoje equivaleria ao grau de um pós-graduado em termos universitários, com a formação grega e judaica que ele teve. Então, indo para o fim, prezados irmãos, quando falamos das comunidades que Paulo andou fundando, é verdade que diante de tanta santidade como foi a de Paulo, ficamos até desanimados, pois é tão difícil viver em comunidade. O que você tem a dizer sobre isso? Paulo era consciente disso. A primeira comunidade cristã em Jerusalém foi um exemplo para todos. Porém, já nas primeiras comunidades havia desvios. Ananias e Safira se promoveram e lucraram dinheiro indevido com a vida em comunidade. Havia briga entre os hebreus convertidos da Palestina e helenistas, judeus convertidos da diáspora. Havia tensão interna devido à liderança nova de Estevão. Não aceitavam a sua liderança, ele era helenista. Alguns queriam comprar o carisma e o dom do Espírito Santo por meio de dinheiro. Em quinto lugar, faltava gente para anunciar o Evangelho. Sexto, havia perseguição dos cristãos por parte dos sacerdotes. Mais tarde, por parte dos fariseus. Sétimo, havia conflitos entre cristãos vindo do judaísmo e os que tinham vindo do paganismo. Esse era o principal. 8. Havia incerteza e dúvida de Pedro. Não sabia como se portar diante do problema entre judeus e helenistas. Então, faz uma cobrança a Pedro por parte de um grupo mais conservador que não concordava com Paulo. Havia uma falta de coordenação geral, pois as coisas aconteciam e os apóstolos ficavam sabendo depois. Não foram pequenas dificuldades como são hoje, e são bastantes naquela época como são hoje, mas isso não foi motivo para que Paulo deixasse de visitar as grandes vias estratégicas do Império Romano. Não faz mal, né? Então, agora, olhando tudo isso, como é que Paulo enxergaria a sua vida? Paulo tem 4 períodos distintos na sua vida. O primeiro vai do nascimento aos 28 anos de idade. É o período da conversão, em que ele vive como israelita fiel e observante. O segundo vai desde a conversão aos 28 anos até o envio para a missão aos 41 anos. Pouco sabemos desse período. O terceiro vai dos 41 até os 53, que é o período das viagens, temos aí 12 anos. E o último vai de 53 até a morte aos 63 anos, quando é o período das prisões e da organização das comunidades. Quase nada sabemos do que se passou no momento da conversão aos 28 e envio em missão em 41 anos. Provavelmente Paulo fez um silêncio obsequioso, ele que não era visto com confiança nem pelos judeus, porque se converteram, e nem pelos cristãos, porque provinha do judaísmo. Mas foi nesse período que ele teve as grandes experiências místicas, que fala numa das suas cartas, como se ele tivesse quase que desligado do corpo, subido ao céu. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 12, versículos 1 a 10. Poucos sabemos o que aconteceu da primeira missão de Roma até a sua morte. Paulo
conseguiu ir até os confins do mundo, que era tido como a Espanha, segundo ele pensava, é o que se narra, é o que se descreve como sua intenção na carta aos Romanos, mas não sabemos. Sabemos que ele combateu o bom combate, lutou pela fé e venceu, conforme diz a carta aos Timóteos. Ou seja, Paulo é um grande agradecido. É um grande reconhecedor da graça de Deus, da sua missão. Como temos visto no filme que passou há pouco na cidade, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, nos últimos anos de sua vida, Paulo dá um grande testemunho de fé e agradece a Deus por tudo aquilo que fez e por aquilo que o espera, que é a cruz, como ele morreu, então, decapitado e não crucificado. Em Roma, tem a igreja que se chama Tre Fontane, Três Fontes em português, pois se diz que Paulo ali foi decapitado e sua cabeça bateu 3 vezes ao solo e daí nasceram 3 fontes. Então assim, irmãos, terminamos a abordagem da vida de Paulo e na próxima vez começamos a abordar alguma ou outra carta de Paulo para o conhecermos melhor a partir das suas próprias palavras, a partir da sua própria escrita, a partir daquilo que ele narra de si. A todos um bom dia e um bom fim de semana. Luz na frente, paz na guia, Deus que me alumia. Seja um missionário da evangelização. Participe do Clube do Ouvinte. Um oferecimento Rádio Universidade, uma emissora da Arquidiocese de Pelotas. Dos inimigos da vida, vem, ó Deus, nos defender, nos proteger.